Este é o vídeo número 1 sobre o poeta Bocage. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a poesia autorretrato do poeta e também falar um pouco sobre a vida dele. Espero que gostem. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meião na altura, triste da faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Incapaz de assistir num só terreno, mas propenso ao furor do que a ternura, bebendo em níveas mãos, por taça escura, de zelos infernais, letal veneno. Devoto e sensador de mil deidades, digo, de moças mil num só momento, e somente no altar amando os frades. Eis Bocage em quem luiz algum talento, saíram dele mesmo essas verdades, num dia em que se achou mais pachorrento. O poeta português Manuel Maria Barbosa do Bocage viveu entre o ano de 1765 e 1805. Ele nasceu na cidade de Setúbal, que se situa na região de Lisboa, próximo da região de Lisboa, em Portugal. Vale lembrar, Vitor, que ele foi homenageado em Portugal com uma cédula chamada 100 escudos ouros. Isso, ele foi impresso, é verdade. E ele não só viveu na cidade de Lisboa, como ele viajou para vários países, entre eles, tipo, China. É verdade, ele passou por várias cidades e países, fugindo um pouco do governo, né? É importante ressaltar também que bem nessa época já estava acontecendo a Revolução Francesa, toda aquela progressão dos ideais iluministas, né? Tendo em vista isso, ele acabou falecendo com 40 anos de idade por conta de um aneurisma. E 40 anos de idade, hoje em dia é uma pessoa super jovem, né? Então ele acabou morrendo um pouco precoce, mas deixou uma vasta obra, né? Que é estudada até hoje. Agora a gente vai falar também um pouco sobre a estrutura do poema Autorretrato, que foi a que vocês acabaram de assistir a declamação. Lembrando que são sonetos, as poesias do Bocage. Isso. Em que então... Não todas, né? Essa que a gente selecionou é um exemplo, né? A gente focou De mais. soneto. Sim, aí o esquema rimático é o ABBA, ABBA, CDC, DCD. Que é o esquema clássico do soneto. Que é bem conhecido e a maioria dos sonetos acabam seguindo esse esquema de rima, Essa né? lógica, né? A gente pode falar também um pouco sobre a estrutura interna do poema. Na estrutura interna do poema a gente tem, na primeira parte, que é aquela parte da primeira quadra, segunda quadra e primeiro terceto, o poeta acaba falando um pouco mais sobre a sua estrutura física na primeira quadra e nessas duas repartições que seguem ele acaba evidenciando um pouco mais o retrato psicológico dele, né? Falando sobre... E na segunda parte ele acaba falando mais sobre a sua identidade, ele começa a usar um pouco mais sobre mais personalidade, então a estrutura fica bem divididinha, bem organizada como retrato físico, retrato psicológico e identidade, assim. Ele também fala sobre as circunstâncias, né, que proporcionaram a criação desse soneto e os aspectos psicológicos que estão dentro do contexto. Como a inconstância do poeta, a tristeza do poeta. São palavras-chave que ele usa no poema, né? Propensão a paixões amorosas, anticlericalismo. Vale a pena a gente, antes de ir para outra parte, a gente falar que ele também não é o único poeta que faz poemas falando sobre ele mesmo, né? Esse é um recurso bem recorrente e um exemplo disso é o poema do Drummond, né? Que se retrata num poema, né? Que retrata a si próprio num poema. Que é o poema das Sete Faces, que é aquele icônico poema que ele fala quando nascia um anjo torto, desce, desses que vivem na sombra, disse vai Carlos, vai ser gaúcho na vida e por aí vai, né? Ele acaba falando bastante também sobre a personalidade dele, sobre a identidade, acaba sendo um link bem interessante com esse formato que o próprio Bocage usa. Além dos sonetos, o Bocage também escreveu outros poemas, e é por isso que o Bocage não consegue ser encaixado num determinado gênero, numa gênero estilística literária, né? ele era caracterizado barroco, mas não somente isso. Então... É barroco, arcadista, pré-romântico. O que lembra Chegando muito... ao pré-romantismo. Chegando ao pré-romantismo. O que lembra também um pouco do Augusto dos Anjos, né?
que também é um poeta brasileiro, multifacetado, que ele acaba, que quando a gente vai estudar ele acaba vindo antes do romantismo, mas ele acaba pegando elementos de vários lugares, de várias escolas literárias, e acaba também sendo um poeta multifacetado, assim. É legal também a gente falar um pouco sobre as obras, eu acho isso bastante importante. É bem legal, né? Né? Porque além de sonetos, ele também teve outros poemas, né? Eu vou E citar pra publicações vocês até, né? agora. Tem A Morte de Dona Inês de Castro, O Triunfo da Religião, A Pavorosa Ilusão, A Virtude Laureada, A Puríssima Conceição de Nossa Senhora, Elegia, Convite a Marília, Improvisos de Bocage, Idílios Marítimos, Mágoas Amorosas de Eumano, Queixumes do Pastor Eumano contra a Falsidade da Pastora Urselina. É legal pensar que essas foram publicações que teve do Bocage em vida, né? Porque depois que ele acabou morrendo, ele acabou virando do domínio público e daí virou... Inclusive foi depois da morte dele que foram publicadas as poesias eróticas, que a gente vai falar mais adiante. Bom, gente, esse é o vídeo que fala um pouco sobre a vida do Bocage. Eu espero que tenha servido um pouco para motivar vocês a pesquisarem um pouco sobre esse poeta, que é fantástico, é muito legal a gente poder ficar aqui horas falando. O nosso próximo vídeo vai falar um pouco sobre as poesias satíricas do Bocage, né? E então, espero que vocês tenham gostado e assistam o nosso próximo vídeo. Beijão! Obrigada!